E aí, minha gente, vamos continuar com termologia. Hoje a gente começa a calorimetria. Calorimetria aqui, ó, parte 1. Vamos dividir aqui em umas duas ou três partes, certo? E a estrela da festa hoje é exatamente o calor. A gente já discutiu um pouco sobre calor na parte de dilatação térmica, né? Estudamos inicialmente a parte de dilatação ou escalas termométricas e logo em seguida a dilatação térmica. E na dilatação térmica, a gente sempre falou que um corpo recebia calor ou esquentava, né? Um corpo aumentava de temperatura recebendo energia térmica, ou melhor dizendo, recebendo calor, né, de um corpo com maior temperatura. Normalmente era assim que a gente falava. Então, ó, a gente já sabe que a temperatura de um corpo está relacionada à agitação das partículas. E para isso a gente trouxe aqui mais um experimento do FET Simuladores, né? Tá aqui, ó, FET, Universidade do Colorado. Isso aqui é um experimento virtual bem simples. Ó, a gente tem uma caixa aqui, um reservatório isolado. A gente vai incidir aqui partículas, que vai representar aqui um gás. Esse gás, quando está confinado, as colisões das partículas com as paredes vai exercer uma determinada pressão e, consequentemente, esse gás vai ter uma temperatura. Eu vou botar aqui na escala Celsius. Então, 27 graus Celsius aí. Olha só a agitação. Vou colocar mais partículas, mais átomos, né, ou moléculas, como quiserem imaginar. E olha só. Quando a gente fornece calor para um sistema, olha a temperatura subindo ali, ó. Olha a temperatura, ó, 200. O que é que está acontecendo? A energia cinética dessas partículas aumenta. E a gente viu que temperatura é uma grandeza física que pode ser expressada em função, né, dessa energia cinética aí. É uma das maneiras de a gente falar do conceito de temperatura, é exatamente isso. O grau de agitação das partículas. A gente está dando um exemplo aqui com gás, né, mas pode ser para a dilatação térmica, lá que a gente viu dos sólidos ou líquidos também. Quanto mais energia, quanto mais calor um corpo recebe, mais agitada as partículas ficam. Eu vou resfriar aqui. Vocês percebem que a temperatura ali em cima está diminuindo, a pressão consequentemente, e as partículas estão diminuindo a energia cinética. Beleza? Aquecendo novamente. Vamos colocar aqui uma temperatura que eu quero ver esse reservatório aí explodir. Olha aí, ó. Subindo a temperatura, a pressão. Olha as moléculas como estão cada vez mais agitadas, a pressão estourou tudo. Beleza, meu povo? Então, temos aqui que considerar dois corpos, né? Um corpo aqui, ó, A, e um corpo B, com temperaturas diferentes, né? A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, e isso ocorrerá, né, porque as partículas aqui do corpo A estarão mais agitadas do que a do corpo B. Tranquilo? Então, ó, de início o corpo A está mais quente do que o corpo B, e assim a energia térmica do corpo A é maior do que a energia térmica do corpo B. A energia é justamente as partículas aqui, ó, estão com mais energia cinética, estão vibrando, né? Estão com maior vibração, maior energia. O que acontece naturalmente? O que é que acontece naturalmente? Você vai ver aqui um fluxo de calor saindo sempre do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Corpo A agora e corpo B terão temperaturas que eu vou chamar aqui de θF iguais. É o seguinte, a tendência de todo corpo num sistema, né? A gente tem um sistema bem simples, apenas de dois corpos. Temperatura de A é maior que a temperatura de B. Imagine aqui 100 graus Celsius, aqui, sei lá, 10 graus Celsius. Vai chegar um momento que eles vão ter a mesma temperatura. Você pode fazer um experimento bem simples. Ó. Você vai pegar aqui, ó, um sorvete. Isso é um sorvete, tá, minha gente? Com uma temperatura, vamos colocar aqui, ó, a temperatura do sorvete de menos 10 graus Celsius. E você vai ter aqui uma xicarazinha com café. A xicarazinha com café, que está a uma temperatura, a temperatura do café
em 90 graus Celsius. Olha só, pessoal. Se você deixa isso aqui numa sala, que tem, por exemplo, uma temperatura de 25 graus Celsius, né? No caso aqui, o nosso recipiente, né? O nosso reservatório térmico aqui é muito grande. Imagine uma sala em relação a um sorvete e a uma xícarazinha de café. Os dois, depois de um determinado tempo, vão chegar à mesma temperatura de 25 graus Celsius. Isso aí é justamente o equilíbrio térmico. Guarda isso aqui no fundo do coração. Equilíbrio térmico, olha só, vamos ler aqui, ó. No instante em que as temperaturas de A e B se igualam, dizemos que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. E aí, na verdade, a gente já tem o conceito de calor, né? É o fluxo de energia térmica de um corpo A, né, de A para B. Ele é interrompido, né, quando ambos os corpos ficam à mesma temperatura, θF. Essa energia transferida de A para B é o que a gente chama de calor. Tranquilo? Calor é energia térmica, portanto, em trânsito entre corpos a temperaturas diferentes. Então, preste atenção. Muitas vezes a gente usa esse termo erroneamente. Se você vê uma coisa com alta temperatura, você diz, vixe, tem um calor muito grande ali. Não, só haverá calor se houver transferência de energia de um corpo para o outro. Então, se você tem aqui num sistema isolado, um corpo A com uma temperatura de 1000 graus Celsius, corpo A com a temperatura de 1000 graus Celsius e um corpo B com uma temperatura de 1000 graus Celsius, não haverá fluxo de calor, ou fluxo de energia térmica. Não haverá calor, porque calor sempre é de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tranquilo? Uma coisa interessante que é bom falar é a questão de quente e frio. Uma sensação humana, né? Sensação biológica. A gente tem aí, ó, um experimento bem simples para você fazer em casa. Frio e quente. O que é frio e quente? Primeiro que frio e quente depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que dorme muito bem a uma temperatura de 30 graus Celsius, eu já vi. Já tem gente que resiste muito a um ar-condicionado ligado no mais baixo possível. Então, essa sensação humana é muito relativa. E um experimento muito simples que tem a ser feito é, você pega um reservatório com água um pouco quente, né? Não vou botar muito quente para não queimar a mão. Você tem aqui um reservatório com água morna, água que você tem aqui da torneira mesmo, a temperatura ambiente, e você tem um reservatório com água e gelo, por exemplo. Então vamos botar que aqui esteja a 25 graus Celsius, aqui esteja, vou chutar aqui, viu minha gente, 60 graus Celsius, e aqui esteja a 0 grau, água e gelo. Aí tu coloca uma mão aqui e coloca outra mão aqui. Uma mão na água quente, uma mão na água gelada, passa um tempo e depois coloca as duas mãos no reservatório de 25 graus Celsius. O que é que vai acontecer? Essa mão que estava na água quente vai sentir algo frio na água morna. Vai sentir que a água morna está fria. E a mão que estava na água gelada, quando for colocada na água morna, vai sentir que a água morna está o quê? Quente. 25 é bem maior que 0. 25 é bem menor que 60. Então veja que são duas mãos do mesmo corpo, do mesmo organismo, da mesma pessoa que vai sentir o quê? Temperaturas diferentes, né? Não é temperaturas, é sensações diferentes. Tranquilo? Então mais uma vez, ó, mão quente, depois na água morna, sente a água morna fria, gelada. Mão na água com gelo, muito gelada, quando vir para a água morna vai sentir o quê? Uma água quentinha. Vamos lá, né? Calor a gente já sabe que é uma forma de energia. Calor a gente já sabe que é uma forma de energia. E energia no sistema internacional é dada em que? Joule, né? A gente já sabe isso lá da mecânica. Mas é muito comum nós usarmos a caloria. Uma caloria, ó galera, preste atenção. Isso aqui vai ser muito cobrado a vocês em prova. Normalmente é colocado no enunciado dos exercícios. Uma caloria vale 4,186 joules. Geralmente se arredonda para 4,2. Certo? E um múltiplo aqui, que é o quilocaloria, aparece muito, né? 1K, todo mundo sabe, ó, 1K vale o quê? 1000, né? Esse K aqui, ó, 10 elevado à terceira. Beleza? 1 quilocaloria são 1000 calorias. E uma caloria equivalem a 4,2 joules aproximadamente. Tranquilo?
Normalmente as questões colocam, os enunciados das provas colocam, mas enfim, vamos lá mais uma vez. O que é calor, minha gente? Transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso é o que acontece naturalmente. Beleza? Unidade do sistema internacional é o Joule, mas usaremos bastante aqui a caloria. Calor sensível e calor latente. Que danado que é isso? Ó, ao receber ou ceder calor, um corpo pode sofrer variação de temperatura ou mudança de estado físico. Geralmente para substâncias puras, tá certo? Se a substância for pura, a gente vai notar isso aqui com muita clareza. Entretanto, os corpos constituídos por substâncias, exatamente. Esses dois efeitos nunca ocorrem simultaneamente. Olha só que interessante. A quantidade de calor que provoca uma variação de temperatura. Então você pega lá e coloca uma barra de ferro, uma faca, por exemplo. Você chega lá na boca do fogão e bota uma faca para aquecer. Então, normalmente aquela temperatura ali da boca do fogão não vai conseguir derreter uma faca, concordam comigo? Vai só provocar variação de temperatura. Quantidade de calor que provoca uma variação de estado físico, ou seja, estado físico é mudar, por exemplo, do líquido para o gasoso. A mesma boca do fogão consegue passar água do estado líquido para o estado gasoso. Então aí você tem duas situações onde você tem calor, porém um provoca a variação de temperatura e o outro provoca a variação de estado físico. E é exatamente essa classificação. O calor sensível é justamente quando tu tem variação de temperatura e calor latente é quando tu tem mudança de estado. Beleza? Hoje está passando muito carro aqui na rua, minha gente. Espero que vocês não se incomodem. Geralmente quando as aulas são gravadas de manhãzinha tem menos interferência de carro aqui, mas é inevitável. Infelizmente eu ainda não tenho um estúdio para gravar aula. Veja só que exemplo interessante. Olha só. A gente tem uma amostra de gelo, uma quantidade de gelo que está inicialmente a menos 20 graus Celsius. Então está aqui. Ó. Essa amostra de gelo ela é o que? Sólida, né? E aí de repente essa amostra de gelo, tá aqui os cubinhos de gelo, começa a receber calor de uma fonte térmica. O que é que acontece com esse gelo, pessoal? A temperatura dele inicialmente vai aumentando, ó, até chegar em zero. Certo? Então, quando a temperatura aumenta, é o que a gente chama de calor sensível. Calor sensível. A temperatura passou de menos 20 para zero. E aí ainda o gelo não entrou em fusão, ele não está se transformando ainda. Ele só a partir de 0 graus é que ele começa a se fundir. E nesse processo de fusão, que é exatamente esse trecho aqui, ó, exatamente nesse trecho aqui, deixa eu usar o marca-texto. Nesse trecho aqui, a temperatura não varia. Toda a energia que entra para o sistema aqui do gelo é usada para quê? Para mudar o estado. Que era sólido e está se liquefazendo, está se tornando água em estado líquido. Então, ó, nesse processo aqui a energia é usada para aumentar a temperatura, aqui a energia é usada para mudar o estado. Quando toda a água vai ficar líquida, ficando líquida, você tem um aumento de temperatura novamente. E aí você tem o que? Mais uma vez, calor sensível envolvido. Calor sensível, calor sensível. Calor latente e aqui calor latente também. Ó. Calor latente aqui e calor latente aqui. Vou colocar aqui a distribuição de cores. Mais uma vez, gelo a menos 20 graus Celsius sofre aquecimento até chegar em zero. A partir daqui, todo o calor que a gente fornece não faz com que esse sistema, com que essa amostra aumente a temperatura. Toda a energia é usada para fundir o gelo. Por isso que a gente chama de calor latente. Depois a água líquida passa a aquecer até 100 graus Celsius. E depois, quando chega em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, né, valendo salientar que isso é a pressão de uma atmosfera. Que danado que é isso, professor? Esse experimento aqui que foi feito, né, para a gente obter esses dados, só funciona a 1 atm ao nível do mar. Não é que ele não funcione, tá? Se você for para uma cidade mais alta, as temperaturas, por exemplo, aqui o ponto de ebulição da água não vai ser 100 graus Celsius. Se for para uma cidade muito alta, com uma altitude muito grande, La Paz, na Bolívia, né, então você vai ter aqui a água ferve, por exemplo,
entra em ebulição não a 100 graus Celsius, a um valor abaixo, se eu não me engano é 87 graus Celsius. Então vamos lá, a água vai se aquecendo, né? A pressão de uma atmosfera, que é ao nível do mar, Essa experiência aqui foi feita numa casa de praia, imagine assim. Todo o gelo agora, pessoal, toda a água aqui líquida vai ser vaporizada. E nesse processo também não há aumento de temperatura. Toda a energia é usada para vaporizar a água. E aqui de novo você tem agora a água no estado gasoso e a temperatura pode ser aumentada, por exemplo, aqui para 120 graus. Tranquilidade. Então, ó, preste atenção. Calor sensível são esses trechos aqui em verde, ó, onde tu tens o que? Aumento de temperatura. Calor latente são os que estão em amarelo. E é exatamente o que? Quando tu tens mudança de estado. No caso aqui foi de sólido para líquido e aqui de líquido para gasoso. Beleza de criança? A gente ainda vai ter um capítulo só para isso, tá, minha gente? Capacidade térmica. Capacidade térmica. Vamos falar de capacidade térmica. Veja só que interessante. Use aí o seu raciocínio. Use aí o que você conhece de mundo para entender isso. Tem 3 corpos aqui, tá certo? 3 corpos que recebem quantidades de calor Q1 e sofre variação de temperatura ΔT1. Q2 sofrendo uma variação de temperatura ΔT2 e aqui Qn, um enésimo corpo que vai sofrer uma variação de temperatura ΔθN. Isso aí é uma coisa que é quase senso comum, né, minha gente? Quantidade de calor. Se você liga uma panela, liga o fogo e bota uma panela com água, quanto mais tempo essa panela ficar ligada, mais calor ela não vai receber? Quanto mais calor ela recebe, maior não vai ser a variação de temperatura? Então, ó, admitindo que o corpo não sofra mudança de estado físico, né, só variação de temperatura, a cada quantidade de calor fornecida a ele corresponde uma variação de temperatura. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Variações, quantidades de calores, quanto maior, né? Aqui a gente está dando uma ideia de proporção aqui, uma ideia de massa crescendo, né? Tem aqui uma massa M1 também. M2 e M3, mas isso aqui pouco importa. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: se você fornece calor, por exemplo, aqui, ó, quantidade de Q1, 100 joules, se variou, sei lá, 5 graus Celsius, estou chutando um valor aqui. Se você coloca 200 joules, você vai ter uma variação maior, de 10 graus Celsius, por exemplo. Fica claro isso? Portanto, ó, quanto maior a quantidade de calor recebida por um corpo, maior a variação de temperatura. Uma coisa que meio que óbvia isso, né? Uma coisa meio que muito fácil da gente perceber. Certo? Então, ó, a capacidade térmica de um corpo, minha gente, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou ceder, porque a gente está falando muito que o corpo só ganha calor, mas ele pode perder também, né? Para sofrer uma variação unitária de temperatura. Certo? Então, ó, qual é a fórmula da capacidade térmica? Preste atenção, capacidade térmica, minha gente, é a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e a variação de temperatura que ele sofre. Será que fica difícil entender isso? Todos esses corpos aqui receberam calor e todos eles sofreram variação de temperatura. E o instinto da gente, né, de cozinheiro mesmo, se você já cozinhou, meu amigo, se você... Quanto mais tempo você deixa uma panela no fogo, mais energia ela recebe, ou seja, mais calor, e maior é a variação de temperatura. Então, capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, a unidade disso, mais usual aqui no assunto, na matéria da gente, vai ser a caloria grau Celsius, por grau Celsius. Tranquilo? Tem algum estresse isso aí, minha gente? Nós vamos usar... Professor, isso aí não é unidade do sistema internacional, não, eu sei, mas a maioria das questões de calorimetria vão vir com essa unidade. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius.
Não é facinho demais isso? Ó, dizer, por exemplo, que a capacidade térmica de certo corpo é 20 calorias por grau Celsius, significa dizer que ele deve receber ou ceder 20 calorias para a sua temperatura aumentar ou diminuir 1 grau Celsius. Entendi não, professor, entendi nada. Véi, como é que tu não entendeu isso aqui? Cara, olha só a unidade aqui, ó. Olha a razão aqui, ó, das unidades, a matemática. 20 calorias por grau Celsius. Então tu tem aqui uma amostra de um corpo. Tu vai fornecer a ele 20 calorias e ele vai sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Por exemplo, se esse corpo estava a 15 graus Celsius, ele vai passar para 16 graus Celsius. Se tu fornecer 40 calorias, ele sofre uma variação. Ó, esse 20 é 1, 40 vai ser 2. Fácil demais, não? Então, isso é a capacidade térmica, minha gente. A razão entre energia e variação de temperatura. Época de São João agora, que maravilha, né? Quem nunca colocou aqui um milhozinho na brasa? Você bota lá o milho na brasa, visualize. São João está chegando. Infelizmente, com essa quarentena, ninguém sabe como é que vai ser. Você bota o milho no fogo, ele recebe uma quantidade de energia e a temperatura dele varia. E você pode calcular a capacidade térmica do milho. Não é legal isso? Muito bem. Calor específico. Que danado que é calor específico. Preste atenção. Vou colocar aqui 3 corpos com massas diferentes. Agora vai dar relevância à massa do corpo. Olha aí, a massa do corpo. Certo? Esses corpos têm o quê? Capacidade térmicas diferentes. Por quê? Já definimos a grandeza e a capacidade térmica de um corpo. Mas do que depende o valor dessa capacidade térmica? Para fazermos tal investigação, vamos considerar corpos de massas diferentes, porém constituídos do mesmo material. A água, por exemplo. Temos aqui uma amostra de água. Outra amostra, uma bolha de água, imagina isso aí, para a gente ter uma esferinha de água, né? Esse desenho aí não ficou muito intuitivo não, só se a gente estiver no espaço, né? Quem já viu o astronauta colocando água lá na nave, né? Sendo a sensação de imponderabilidade, aí forma uma bolinha de água. Então imagina que seja isso aí. Podemos perceber que para provocar a mesma variação de temperatura nesses corpos, o corpo de maior massa deverá... Isso aí é óbvio, né, minha gente? Tu pega uma panelinha pequenininha e bota lá 500 gramas de água e tu pega uma panela de fazer feijoada que cabe 20 litros de água, 20 quilogramas de água. Para tu aquecer a uma mesma temperatura essa amostra de água e essa daqui, por exemplo, quem é que tu tem que fornecer mais calor? É óbvio que isso aqui, minha gente. Tu vai aquecer muito mais rápido uma panelinha com água que tu vai esquentar, sei lá, uma xícara para fazer um café. Esquentar água para botar numa xícara e fazer café. Aqui, ó, tu tem uma panela de feijoada. Tu precisa jogar muito mais calor aqui. Tem que jogar muito mais calor, galera. Então, ó, assim o corpo de maior capacidade térmica é também o corpo de maior massa. Não é isso? É ou não é? A gente vai dizer que a capacidade térmica ela é proporcional à massa. Esse símbolo aí quer dizer proporcional. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever agora a capacidade térmica de um corpo. Para tirar essa proporcionalidade, a gente acrescenta uma constante. Ao invés de escrever vamos voltar, professor, não estou entendendo nada. Cara, preste atenção. Ó. O corpo que tem maior capacidade térmica é o corpo que tem maior massa. Tem mais dificuldade de aquecer essa amostra d'água do que essa daqui, né? Tu vai gastar muito mais gás na tua casa para esquentar essa quantidade de água do que essa daqui. Então, ó, capacidade térmica é proporcional à massa. Para a gente tirar em física e em matemática, essa proporcionalidade a gente acrescenta uma constante. E eu vou acrescentar uma constante aqui, C minúsculo. Isso aqui é capacidade térmica, C maiúsculo. Capacidade térmica. E esse bichinho aqui, ó, esse bichinho aqui é uma constante de proporcionalidade. Constante, eu vou escrever esse nome bonito aqui, ó, constante de proporcionalidade.
proporcionalidade. Que danada é isso, professor? É o seguinte, eu tinha uma proporção dizendo que capacidade térmica era proporcional à massa. Para tirar esse símbolo de proporcionalidade, para criar uma equação, ou seja, criar uma igualdade, eu tenho que acrescentar uma constante de proporcionalidade, certo? E o nome dessa constante de proporcionalidade tem um nome específico. O nome dessa constante é calor específico. Olha só que bonito, minha gente. Czão é capacidade térmica e Czinho é o calor específico. Não é legal isso? Bom demais, ó. Calor específico de um material, minha gente, indica a quantidade de calor que uma massa unitária deve receber ou ceder para sofrer uma variação unitária de temperatura. Vamos entender o que é isso? Primeiro, vê só. Qual é... Vamos isolar Czinho aqui, ó. Czinho é Czão dividido por quem? Por M, né? Não é isso? É ou não é? Preste atenção. Czinho, estou passando esse M para cá, dividindo, é a capacidade térmica. Quem lembra da unidade de capacidade térmica? É só voltar o vídeo. É o que? A caloria por grau Celsius. E a unidade de massa é o grama, que a gente vai usar comumente aqui, ó. Se eu divido caloria por grau Celsius por grama, eu vou ficar com caloria por grama grau Celsius. Eita, professor, que agora deu um nó na minha cabeça. Deu nada. Bora ver esse exemplo aqui, ó. Saca aí, velho. O que significa dizer, por exemplo, que o calor específico da água líquida é de 1 caloria grama grau Celsius, ou que o do ferro é 0,1 caloria grama grau Celsius, por grama grau Celsius? Veja aqui, ó. Eu tenho 2 corpos, tá certo? Todos esses corpos aqui, eles têm 1 grama de massa, 1 grama de água e 1 grama de ferro. Entenderam porque o tamanho é diferente? Ferro pesa mais do que água, né? Uma piadinha aí. Qual que pesa mais? 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro. Quem já ouviu essa piada? Quem que pesa mais? 1 grama de ferro ou 1 grama de água? Minha gente, o ferro é mais denso, portanto, para uma mesma massa, ele vai ter um tamanho um pouco menor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Esses 2 camaradas, eles vão receber aqui, ó, eles vão sofrer uma variação. Para que esse sofra uma variação de 1 grau Celsius, e para que esse aqui sofra a variação de 1 grau Celsius, para 1 grama de água variar em 1 grau Celsius, ele vai receber uma quantidade de calor equivalente a 1 caloria. Eita pau, já dá para eu analisar aqui, ó. O calor específico da água líquida, porque a água líquida, professor, vocês vão ver que o gelo, por exemplo, tem um calor específico diferente. E a água em forma de vapor também, estado gasoso. 1 caloria grama por grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius. O ferro, minha gente, para variar a temperatura de 1 grau Celsius em 1 grama, só precisa de 0,1 caloria. Olha aqui, ó. O ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Isso é uma coisa também muito óbvia de se perceber. A água, minha gente, ela demora mais a aquecer. O ferro aquece mais rápido, ele tem uma condição de conduzir calor mais facilmente. A gente vai estudar isso depois. Equação de Fourier. A gente vai ver que o metal ele tem uma facilidade de conduzir calor. Mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso não. O que eu quero só dizer para vocês é o seguinte: o que quer dizer o calor específico da água ser 1 caloria por grama grau Celsius? Quer dizer que se tu pegar 1 grama de água e variar a temperatura em 1 grau Celsius, a energia que é necessária para fazer isso é exatamente de 1 caloria. Se tu pegar 1 grama de ferro e quiser variar 1 grau Celsius, tu só precisa de 0,1 caloria, é muito menos energia. Tá certo? Então, observe que para sofrer a mesma variação de temperatura,
Massas iguais de água e de ferro devem receber quantidades de calor diferentes. A água deve receber 10 vezes, né? 1 é 10 vezes maior que 0,1. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os calores específicos de algumas substâncias. Olha só, do sólido, o alumínio. Olha só o alumínio. 0,215. Para tu variar 1 grama de alumínio em 1 grau Celsius, tu precisa fornecer 0,215 calorias. Velho, olha só o ouro aqui, o menorzinho que tem. O ouro varia a temperatura muito fácil, né? Olha o calor específico do ouro, 0,031. Para tu variar 1 grau Celsius em 1 grama de ouro, tu só precisa colocar 0,031. Vê o da água, que a gente acabou de ver, né? Álcool etílico, olha aí, ó, mercúrio, facinho demais, né, minha gente? Então vocês aí estão diante de uma tabela que ninguém é preciso decorar, mais uma vez. Não é preciso decorar essas tabelas. Esses dados são fornecidos nas questões. Beleza de Creuza, continuemos. Equação fundamental da calorimetria. Equação fundamental da calorimetria. O que é que vimos? Que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. E vimos também que a capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico, não é isso? Então, ó, se eu pegar e jogar esse valor aqui, ó, Mzinho, Czinho, que é igual a Czão nessa fórmula, olha só o que é que vai acontecer. Olha só o que é que vai acontecer, ó. Eu vou ficar com Qzão, ó, isolando aqui, vou fazer aqui mais perto. Qzão, que é a quantidade de calor, é esse ΔT que está aqui dividindo, que vai passar para lá multiplicando, a gente já sabe disso, C vezes Δθ, Δθ, não é ΔT não. Só que Czão, quem é Czão, né? Mzinho, Czinho, então eu posso escrever como sendo M, Czinho vezes Δθ. Minha gente, isso aqui é a equação do calor sensível. É a equação do Quimacete. Quimacete. Alguns professores chamam aqui de temperatura. Como eu já falei para vocês, né? Vai ter muita questão de calorimetria que envolve a variável tempo. E tempo é T, e temperatura é T também. Para não confundir, a gente chama de temperatura agora de θ. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá? Quantidade de calor é a massa de um corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Por esse motivo que o valor de Q depende apenas do sinal de Δθ. Vamos ver uma observação matemática. Quando um corpo sofre uma variação de temperatura positiva, ou seja, ele aumenta a temperatura, saiu de 10 para 50. A variação é o quê? 50 menos 10 que dá 40. Então, ó, massa é sempre um número positivo. Não tem massa negativa, né? Calor específico também é sempre positivo. E a variação de temperatura sendo positiva, mais vezes mais vai dar mais. Calor recebido é positivo. Isso implica que um corpo recebeu calor e aumentou a temperatura. Como eu estou dizendo para vocês, por exemplo, passou de 10 para 50. Se o corpo recebe calor, a temperatura aumenta. Então o Δθ é positivo, né? Vamos lá, tem um corpo com a temperatura inicial de 10 graus Celsius e de repente esse corpo passa para 50 graus Celsius. Qual a variação de temperatura? Δθ é o final menos o inicial. Δθ é igual a 40 graus Celsius. Beleza? Porém, se o corpo é resfriado, ele perde calor, ele está cedendo calor. Então, ó, no caso aqui, a temperatura, ó, vai diminuir. Tu tem aqui uma temperatura. Tu tem uma temperatura inicial. Vou dar um exemplo numérico, né? A temperatura inicial agora é de 50 graus Celsius e a temperatura final é de 10. Houve um resfriamento, houve uma perda de calor. Δθ é o que? Final menos inicial. Final menos inicial vai dar menos 40 graus Celsius. Então, Δθ deu negativo. Como esses valores aqui são sempre positivos, ó, mais vezes menos vai dar menos. Então, o Q, a quantidade de calor, ela é negativa, beleza? Então, ó, equação que calcula o calor sensível de um corpo. Por que calor sensível, professor? Porque calor sensível a gente viu naquele gráfico lá em cima, pode voltar, que é aquele onde há variação de temperatura. Se houve variação de temperatura, meu velho, calor sensível. Então, essa equação aqui, a Quimacete, é a variação de temperatura. Calcula a quantidade de calor sofrida por um corpo cedendo ou perdendo.
Beleza? O que acontece quando juntamos dois ou mais corpos inicialmente a temperaturas diferentes? Vamos juntar esses corpos em um recipiente. Para a gente fazer experimento, né? A gente vai, sei lá, tu pega aqui 10 gramas, 50 gramas de água com 5 gramas de ferro, a temperatura é diferente. Onde é que tu vai resolver? Onde é que tu vai fazer esse experimento? É justamente o calorímetro. Tá certo? Por hipótese ideal e adiabático. Ideal, ele não troca calor. Adiabático, pessoal, é o seguinte. Adiabático é quando as superfícies dele não trocam calor com o meio externo. Imagine um isoporzinho desse de praia, onde você leva picolé, leva refrigerante para a praia. A gente pode dar uma aproximação, ou uma garrafa térmica, né? Você tem aqui uma garrafa térmica. São exemplos bem aproximados, né, de um calorímetro. Calorímetro é exatamente o que? Você vai ter um local onde você vai poder fazer aqui um experimento aqui dentro, uma troca de calor, sem que haja interferência do meio externo. Beleza? Calorímetro ideal é aquele cuja capacidade... por que a capacidade térmica de um calorímetro é 0? Porque a gente viu que capacidade térmica, minha gente, de um corpo é a quantidade de calor que ele recebe por quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ora, se é adiabático, ele não recebe calor nenhum, não é isso? Então, 0 aqui, ele não vai... Não precisa nem olhar para essa equação aqui, ó, ele não troca calor, a capacidade térmica dele é 0. Os corpos que têm capacidade térmica, por definição aí da fórmula, aquele que sofre variação de temperatura com recebimento de calor. E a ideia é que o calorímetro nem sofra variação de temperatura e nem receba calor, beleza? Muito bem. Bora fazer um experimentozinho aqui? Vê só que legal. Eu vou construir aqui para vocês um calorímetro bem simplificado. Vou colocar nesse calorímetro uma barra de ferro. O que é o calorímetro, pessoal? Vai ser um instrumento, tá certo? As paredes dele não trocam calor, né? não trocam calor com o meio externo. E aí você vai ter o seguinte, imagine que você tem água aqui dentro. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Então vamos lá, o calorímetro está aqui, né? Vamos dar uma acochambrada aqui, né? Imagine que você tenha um isoporzinho desses de praia. Qual é a função do isopor da praia? Se você levar um refrigerante gelado, ou a galera que vende picolé na praia, qual é a ideia? O picolé e o refrigerante não esquentarem, ele protege, demora muito tempo. Claro que aqui a gente vai ter um calorímetro ideal, não troca calor em hipótese alguma. E se você colocar também, por exemplo, um cachorro quente, um sanduíche quente dentro de um isopor dessas caixinhas de isopor, ele também não vai trocar calor, ele vai se manter quente durante um tempo, tá certo? Então aqui você imagine água. Essa parte azulada aqui é a água a 10 graus Celsius, imagine a água a 10 graus Celsius, e um pedacinho de ferro, uma barrinha de ferro, a 80 graus Celsius. Tá certo? Então, essas duas substâncias aqui dentro, elas vão trocar calor. E a gente já sabe que o calor vai fluir da onde? Do corpo de maior temperatura, não é isso? Para o corpo de menor temperatura. O calor vai fluir do ferro para a água, sem trocar calor com o meio externo. E aí a gente tem o gráfico aqui. Olha só que interessante. Ó. Olha só. A água. Vou pegar aqui uma cor diferente. Você tem aqui a água inicialmente a 10 graus Celsius. Olha aqui. E o ferro inicialmente a 80 graus Celsius. Qual é a tendência? Ó, se o ferro está cedendo calor, energia térmica para a água, a temperatura dele vai diminuir. Ó. E se a água está recebendo calor do ferro, a temperatura dela vai aumentar até uma determinada temperatura final, ΔF. Então o gráfico é bem fácil de interpretar. O tempo passa, ó. O tempo passa, a água esquenta e o ferro esfria, até que eles fiquem a uma mesma temperatura. Beleza? Normalmente os calorímetros de laboratório, você tem aqui uma entrada, tem uma hastezinha para mexer as substâncias, às vezes tem substância diferente, e tem uma outra entrada aqui para ser colocado um termômetro, que ele vai medir a temperatura inicial e final, beleza? Mas isso aí fica para uma aula de laboratório, uma aula na prática. Muito bem, ó. Levando em conta a característica do calorímetro e o princípio da conservação de energia,
quantidade de água somada com a quantidade de calor da água somada com a quantidade de calor do ferro tem que dar 0. Professor, não entendi essa parte. Velho, é o seguinte, se o ferro... quantidade de calor cedida pelo ferro, vamos supor que ele perdeu calor, né? Então, menos 100 calorias. Sei lá, estou chutando aqui, viu, minha gente? Quem que absorveu? Ó, se o calorímetro ele não troca calor com o meio externo, se o ferro doou essa energia aqui, quem que recebeu tudinho? A água. Então, se o ferro não perdeu nada para o meio externo, tá certo? Se o ferro não perdeu nada para o meio externo, ele doou isso apenas para a água, que obviamente recebeu as 100 calorias. Quanto é, minha gente? Quanto é aí? Ó? Menos 100 com mais 100, 0. Entenderam? Então, ó, no sistema isolado, levando em conta as características do calorímetro e o princípio da conservação da energia, se ele não troca calor com o meio externo, o sistema é perfeitamente isolado. O que um cede é o que o outro recebe. Tá bom? Beleza? Generalizando, ó, se você tiver vários corpos nesse calorímetro, a soma de troca de todos os calores aí, ó, princípio geral da troca de calor, somando todos os calores transferidos, o resultado disso vai dar 0. Exercício para a gente fixar. Só com exercício a gente consegue exorcizar todos os problemas da gente. Beleza? Vamos lá, meu povo, vamos lá começar a brincadeira aqui, ó. Primeira questão, bem facilzinho, só para a gente testar o conceito da gente aí que a gente aprendeu. Calor é uma função da temperatura do corpo. Lembra lá do exemplo que eu dei? 2 corpos num sistema isolado, os 2 corpos têm 1000 graus Celsius. A gente diz, olha só que negócio quente da bexiga, tem calor? Não tem, velho. Não tem calor. Só há calor se houver diferença de temperatura. Energia térmica contida em um corpo, de jeito nenhum. Energia térmica é aquele experimento lá que a gente viu agora, né? Energia, cada partículazinha tem o que? Energia. Cada partículazinha dessa aqui, minha gente, essa partícula aqui é maior. Elas estão aí, ó, com uma velocidade, elas têm energia cinética. Isso aí é energia térmica. É a energia térmica contida no corpo. Letra C é a resposta. Ó. A energia em trânsito entre 2 corpos motivadas por uma diferença de temperatura. Não vou nem discutir isso, que a gente já falou demais, né? Uma grandeza sem definição, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é... Muito bem. Vamos lá. Determinar a capacidade térmica de um bloco de ferro que, ao receber 200 calorias, tem sua temperatura aumentada de menos 10 para 30. A gente vai usar exatamente aquela equação fundamental lá da calorimetria, que é a equação que calcula a quantidade de calor cedida ou perdida, cedida ou ganha por um corpo, que a gente chama de calor sensível. Tá lá uma amostrazinha de ferro. O quê? É o que a gente tem aqui, ó, determinar a capacidade térmica. Ó. Ei, não precisa daquela equação não, galera, foi mal. Ele quer saber só a capacidade térmica. Ó. Esse corpo recebeu 200 calorias e a temperatura inicial dele passou de menos 10. Temperatura passou de menos 10 para 30. Qual é a definição lá de capacidade térmica? Q dividido por delta θ. Quantidade de calor é 200 calorias. E a variação de temperatura, quanto é? Diga aí para mim. Temperatura final 30 menos temperatura inicial, menos 10. 30 mais 10, menos com menos vai dar 40 graus Celsius. Na hora da prova, minha gente, precisa fazer esse arrodeio todo não. Se você já souber, ó, de menos 10 para 30, tenho que andar quanto? 40. Beleza? Quanto é que dá isso? Quanto é que dá então essa capacidade térmica? 200 dividido por 40 vai dar 5 calorias por grau Celsius. Não esqueçam da unidade. Fácil demais, meu povo. Um corpo sólido está a 20 graus Celsius e é aquecido até 50.
sem que ocorra mudança de estado físico. Supondo que nesse processo o corpo tenha recebido 900 calorias, determine de novo. Questão igualzinha, nem vi isso. Capacidade térmica, quantidade de calor sobre variação de temperatura. Quantidade de calor, 900 calorias ele recebe, tá bom? A temperatura aumenta de 20 para 50, qual é a variação? 30 graus Celsius, fácil demais isso. 900 dividido por 30 vai dar 30 calorias por grau Celsius. Homem, fácil demais isso. 30 calorias por grau Celsius, beleza? Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que esse corpo deve receber para sua temperatura variar de 5 a 35. Agora sim a gente vai usar a equação lá do calor sensível. Que macete! Qual a quantidade de calor que uma massa de 200 gramas vai receber, considerando que esse corpo tenha calor específico, Czinho, de 0,4 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura dele, ó, minha gente, de 5 para 35, a variação é 30, né? Sem muitos arrodeios. Beleza, beleza, beleza. Isso tudo vai dar 2.400 calorias. Fácil demais, meu povo. A aplicação direta da fórmula. Sofreu variação de temperatura, calor sensível. A gente vai ver o calor latente logo na frente. Aí tem uma equação também para o calor latente, tá? Só que aí são cenas dos próximos capítulos, que a gente não vai revelar agora. Letra B, de novo, ó, a quantidade de calor que deve ceder para que a temperatura diminua de 15 graus Celsius. Aqui ele já dá, isso aqui é uma pegadinha, ele já deu a variação. Ó, diminuir de 15 graus Celsius é baixar 15 graus Celsius. Então, ó, Q vai ser igual a mczinho delta θ. M são 200 gramas, Czinho 0,4. E aqui ele sofreu uma variação, ó, diminuiu de 15 graus Celsius, quer dizer que o delta θ é menos 15 graus Celsius. O professor não está entendendo não, porque lá ele deu a temperatura inicial e aqui ele deu a temperatura final. Velho, aqui ele já deu... Aqui é um problema, não é de física, é de língua portuguesa. Ó. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius? Diminuir de 15 graus Celsius, se ele está em 15, vai diminuir para 0. Se ele está em 100 graus Celsius, diminui de 15, ele passa para 85. O delta dele é de 15. Negativo, né? Negativo. Negativo. Menos 15 graus Celsius. Beleza? Isso tudo multiplicando aí vai dar menos 1.200 calorias. Mais fácil do que isso, só empurrar bebo de ladeira, né? E a capacidade térmica do corpo, ó, que é igual Czão, né? C maiúsculo é Q dividido por delta T. Então aí eu posso pegar o primeiro exemplo, onde ele recebeu 2.400 calorias. E variou a temperatura em quanto? 30, né? Não foi isso? Então, ó, 240 dividido por 3 vai dar 80 calorias. O L ficou horrível, né? Lá em cima, né? Por grau Celsius. Beleza? Professor, essa daí, por que usou a letra A? Porque a letra A tá bem bonitinha. Ó. É só tu pensar. Capacidade térmica não é a quantidade de calor pela variação de temperatura? Então, aqui na letra A, ó, ele recebeu 2.400 calorias, sofrendo uma variação de 30 graus Celsius. Então, tá bem bonitinho já, para tu jogar aí. Beleza? Para aquecer 10 gramas de água de 10 graus Celsius para 25 graus Celsius, é necessário fornecer 150 calorias. Para resfriar essa mesma quantidade, olha só, galera, quando a gente definiu o que é calor específico, né, a gente falou que para um valor unitário, no caso aqui a gente tem 10 gramas de água, né? Mas vê só, se 10 gramas de água recebe 150 calorias para variar de 10 para 25, para ele voltar de 25 para 10, ele vai ter que perder os mesmos 150.
A resposta é a letra C. Ixi, professor, peraí. O cara saiu de 10 graus Celsius para 25. Ele ganhou uma quantidade de energia. Isso é óbvio, né? Para passar dessa temperatura para essa, há um ganho de energia. E para voltar, você tem a perda que é idêntica. Eu não estou convencido, professor. Está convencido não? Então bora fazer conta. Olha só. Q é igual a mczinho delta θ. Recebeu 150 calorias, uma massa de 10 gramas. Eu não sei o calor específico da água. Na verdade eu sei, né? Mas vou fingir que não sei. Sofreu uma variação de temperatura de 10 para 25, que é 15. Ó, 10 vezes 15 dá 150, que vai passar para lá dividindo. 150 dividido para 150 vai dar 1 caloria por grama grau Celsius. A gente já sabia, né, minha gente? A gente já sabia qual era o calor específico da água, mas eu tive que calcular porque nessa questão não foi dada. Essa questão não foi dada. Eu poderia nem precisar disso aqui, eu poderia usar a capacidade térmica, né? Mas já que eu fiz aqui, poderia usar com a capacidade térmica, mas vamos fazer que eu já comecei com isso. Qual a quantidade de calor? A massa, que macete, 10 gramas, calor específico é 1. E qual a variação de temperatura agora? Vê, ó, saindo de 25 para 10, final menos inicial, né? O delta, né? Delta, desde a cinemática, não é sempre o final menos inicial, então 10 menos 15 vai dar menos 15. Isso aqui vai dar menos 150 calorias, que corresponde a uma perda, né? Deve-se retirar 150 calorias. Ele ganhou 150 e depois perdeu. Beleza? Como é o outro jeito mesmo, professor? Era só ter feito assim, ó. Q é igual a... Ixi, peraí. Como é? Me errei a fórmula, esqueci a fórmula. Mas o que eu gosto de colocar, como a gente aprendeu lá, ó, Czão, capacidade térmica, é Q sobre delta θ. Aí, ó, 150 calorias, tu coloca aqui, e delta θ, tu calcula a capacidade térmica e depois faz de novo, né? Para saber como foi a perda. Com a variação negativa. Mas aqui também é o mesmo jeito. Por que, pessoal, dá a mesma coisa? Porque, na verdade, essa equação aqui está embutida a capacidade térmica, né? Capacidade térmica a gente também não viu que é Mzinho vezes Czinho. Então, a capacidade térmica é isso aqui, ó. Q, Czão, delta θ. E a saideira, vamos fazer a saideira aqui, muito facinho essa questão, ó. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura de um corpo com massa 500 gramas durante seu aquecimento por uma fonte de calor que fornece 10 calorias por segundo. Caloria é energia, segundo é tempo. Quando eu divido energia, pessoal, por tempo, eu estou calculando a potência, tá certo? Ah, professor, que nome difícil. Cara, é porque muitas dessas questões vai dizer que a potência da fonte de calor é tal. Então, para você não se assustar. Quantidade de calor por segundo é energia. Então, seu forno da sua casa tem uma potência? Tem. Ele fornece uma quantidade de calor por segundo. Por hora, sei lá o que você quiser imaginar. Tá bom? Só para você saber que energia por tempo é potência. Que algumas questões podem vir com essa terminologia. Então, nosso corpo aumentou a temperatura de 20 para 60 graus Celsius. Houve um aumento da temperatura e isso ocorreu em 3 minutos. E aqui a nossa potência está em calorias por segundo. Então, já vou me ligar nisso aqui, ó. 1 minuto é equivalente a 60 segundos. 3 minutos, só fazer uma regra de 3, é 180 segundos. E se eu tenho 10 calorias a cada 1 segundo, ó, preste atenção, o fogo, a fonte térmica, o que você quiser imaginar, que fez com que esse corpo de massa de meio quilo, 500 gramas, aumentasse de 20 para 60 graus, uma variação de 40 graus Celsius. Esse forno aí fornece a cada segundo 10 calorias. Só que ele ficou ligado quanto tempo? 3 minutos. Então, se é 10 calorias em 1 segundo, 180 segundos vão me fornecer quantas calorias? Q vezes 1 dá Q. E 180 vezes 10 vai dar
1.800 calorias. Vixe, professor, que viagem foi essa agora? Que viagem foi essa aí, professor? Velho, presta atenção, cara. É só tu fazer a conta de cabeça. 10 calorias em 1 segundo. 20 calorias em 2 segundos. 30 calorias em 3 segundos. Em 180 segundos, 180 vezes 10, que vai dar 1.800. Aí ele pergunta qual é a capacidade térmica do corpo. Velho, qual é a capacidade térmica do corpo? Q sobre delta θ. Quanto foi que ele recebeu de energia? 1.800 calorias num intervalo de tempo de... que intervalo de tempo? Variação de temperatura, de 20 para 60. Quem é o delta θ aqui? 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Tranquilo? Quanto é que é 1.800 dividido por 40 graus Celsius? Quanto é que vai dar isso? 45 calorias por grau Celsius. Facinho demais, minha gente. Facinho demais. Isso quer dizer que esse corpo, para variar em 1 grau Celsius, tem que receber 45 calorias. Qual o calor específico do material? Qual o calor específico do material? Fácil demais, minha gente. Czão. Não é Mzinho vezes Czinho? Quem é Czão? 45. A massa do corpo é 500. E Czinho vai ser igual a quanto? 45 dividido por 500. Beleza? Isso aqui vai dar 0,09 calorias. Eita, que a letra... Eu gosto de escrever número, mas letra eu me enrolo, viu, minha gente? É ruim escrever com a caneta digitalizadora. Não é a mesma coisa do caderno, não. Mas minha letra no caderno também é feia. Segredo aqui. E no quadro. Então, capacidade térmica 45 calorias por grau Celsius. E o calor específico 0,09 caloria grama grau Celsius. Lembrar de distinguir essas duas unidades. Czão, capacidade térmica. Czinho, calor específico. Galera, um abraço a todos. Continuem estudando. Não amoleçam essa quarentena, né? Esse tédio da quarentena muitas vezes deixa a gente preguiçoso, mas nós não vamos nos render a isso. Aproveitem esse tempo para estudar para o objetivo de vocês, seja terminar o curso técnico, seja passar num concurso, seja fazer a prova do Enem. Não desistam do estudo. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente fica em casa procrastinando, né? Dá aquela preguiça, eu tô cheio de coisa para fazer, tô cheio de coisa para estudar, mas aí eu fico protelando, mas tentem reverter isso. Façam um exercício mental para poder melhorar essa procrastinação, tá certo? Não se esqueçam, os vestibulares, os concursos que vocês pretendem, o Enem, eles não vão deixar de existir. Pode ser que eles sejam adiados, mas eles vão acontecer. Reclamar não adianta de nada. Eu costumo dizer que enquanto você está reclamando, tem alguém estudando por você. Pode ter certeza que se você estiver em casa maroado, né, triste, desmotivado, pode ter certeza que tem alguém estudando por você. Um grande abraço a todos.